Do Vale, a gente trouxe a situação aqui de Varginha, né, falando aí sobre a renúncia do prefeito. Quem está na ponta da linha com a gente é o Luiz Fernando Rocha, da Rede Mais, que é pertencente ao nosso grupo aqui. Bom dia para você, Luiz Fernando. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da 98, da live. Bom dia, Paulo Leite, também. Bom dia, meu querido Luiz Fernando. Que bom falar com você nesses tempos em que a gente está tão distante de pessoas que a gente gosta tanto. Verdade. Varginha está aí vivendo uma situação inusitada, né? É o primeiro caso de um prefeito no país que renuncia por conta das medidas que tomou para o combate ou para até o relaxamento agora nesse último decreto dele, o relaxamento no combate ao coronavírus. Como é que você está percebendo isso? Como é que Varginha está percebendo isso? Bom, Paulo, Varginha, assim que o governo do estado publicou a resolução 17, que é a resolução que fechou o comércio, e o governo do estado estabeleceu os ramos que deveriam fechar, os ramos que deveriam abrir, e as prefeituras vieram e legislaram após isso, definindo o que cada prefeitura ia fazer. Nessa época, quando aconteceu isso, foi no meio de março, o prefeito Antônio Silva estava em férias. Quem ocupava o cargo de prefeito era o atual vice-prefeito, o Verde Lúcio, que vai ser o candidato à prefeitura de Varginha da situação, e ele fez esse decreto fechando o comércio. Quase que imediatamente começou uma pressão muito forte, vinda naturalmente dos setores comerciais da cidade. Há uma preocupação porque todo o comércio realmente foi fechado. O shopping de Varginha é um shopping da cidade de Varginha, que tem 130, 140 mil habitantes, mas ele atende a toda a região. Ele recebe aí 350 mil pessoas por mês, segundo dados do próprio shopping, é o Via Café Garden Shopping, e houve uma paralisação total. Foi o que nós chamamos de lockdown em Varginha. Essa pressão continuou pelas 2 semanas seguintes e na sexta-feira o prefeito Antônio Silva voltou das férias, reassumiu a prefeitura e imediatamente publicou um decreto liberando a abertura das lojas do centro da cidade, as lojas que não estavam naquela resolução do governo do estado. Quer dizer, ele disse: restaurantes, bares, boates, academias de ginástica, essas continuam fechadas, mas as lojas de roupa, as papelarias, as lojas de material de construção, as lojas de materiais elétricos, essas lojas poderiam abrir desde que tomassem todas aquelas medidas de garantia, de segurança, de ter álcool gel disponível para todo mundo, um controle de entrada na porta para evitar que mais de 30 pessoas circulassem no ambiente. Enfim, o prefeito, no final da tarde de sexta-feira, início da noite, ele publicou esse decreto e anunciou isso para a cidade. Houve reações negativas de alguns setores, o comércio comemorou, foi quem pressionou, mas o Ministério Público fez um questionamento formal ao prefeito Antônio Silva e dentro desse questionamento deu a ele 24 horas para responder. No domingo, ele voltou atrás e desdecretou o decreto, Paulo, se a gente pode dizer isso. Ele voltou atrás e resolveu manter o fechamento das lojas. Aí isso causou uma outra reação contrária, ele ficou no meio dessa pressão. Vale lembrar que o prefeito Antônio Silva é um senhor de idade, ele é idoso, ele tem mais de 70 anos, está no 4º mandato como prefeito de Varginha, é o primeiro a cumprir 4 mandatos, também é o primeiro prefeito a renunciar na cidade do sul de Minas. Ô Luiz Fernando, o João Henrique do Vale, tudo bem? Bom dia. Bom, João. Joia. E como é que está a situação de outras cidades aí no sul de Minas? Porque a gente recebe muita gente falando que no sul de Minas, aqui muitos leitores, ouvintes, mandando mensagem falando que no sul de Minas a situação continua normal, muita gente nas ruas. Como é que está nessas cidades aí? Pode fazer um panorama pra gente? João, normal não está em lugar nenhum. A gente tem cidades que as prefeituras, como cidades maiores, eu vou citar cidades maiores, né? Como é o caso, por exemplo, de Poços de Caldas, que o prefeito Sérgio Azevedo manteve a quarentena, manteve o isolamento. Mas nós temos cidades como Pouso Alegre, que o prefeito Simões abriu um pouco esse isolamento, ele diminuiu a política de isolamento, pelo menos em relação ao comércio. Então, a maior parte das cidades, elas estão mantendo a quarentena, estão mantendo o isolamento. O que diferencia uma cidade da outra? O risco, né? As cidades no sul de Minas, muitas cidades que são cidades turísticas, como é o caso de São Lourenço, Caxambu, por um lado, né, Boa Esperança e Fama do outro lado, que estão no Lago de Furnas.
Essas cidades, elas têm um aporte grande de pessoas que vêm de fora. Nesse período, todas elas estão praticamente com os hotéis vazios. A economia dessas cidades está sentindo, as pessoas estão pressionando os prefeitos para retomarem gradualmente, pelo menos, a normalidade do comércio. O que eu acho que muita gente não compreende, João, é que o prefeito não pode legislar em cima da legislação do governador. Então, o que o governador mandou fechar tem que continuar fechado, mesmo que o prefeito não queira. O prefeito não pode abrir o que o governador mandou fechar. Então, essa parece que é uma conversa que o governador, que o governo do estado precisa ter com as prefeituras, com as associações de prefeitos, pelo menos, para entender qual é o clamor da maioria ou qual é a política que vai ser adotada. Se ele for pelo lado do clamor popular ou se ele vai pelo lado da recomendação técnica mesmo. Mas normal não está. As cidades têm muito pouca circulação de gente, as estradas estão vazias, mais vazias, e eventualmente, no final do fim de semana, por exemplo, você vê pessoas caminhando, fazendo caminhada, mas os bares e restaurantes fechados já são uma demonstração de que não está normal. Luiz, e uma questão agora que o prefeito renuncia, o que vai acontecer, quais são os próximos passos, o que você sente aí que pode acontecer a partir de agora, porque é uma situação inusitada a renúncia do prefeito por conta dessa determinação, em que pese o fato dele ser uma pessoa de idade e que deve ter mesmo uma preocupação muito grande em não ficar passando por esse tipo de estresse que é desnecessário. Independente de qualquer coisa, ele já não poderia trabalhar enquanto a quarentena se mostrasse necessária. Ele faz parte do grupo que acredita, que entende que ele precisa tomar os próprios cuidados. O vice-prefeito, que agora é prefeito em exercício, Verde Lúcio Melo, seria o candidato natural. Não lançou essa candidatura oficial, porque você sabe, nós sabemos que as candidaturas oficiais só vão ser lançadas em junho, caso o calendário eleitoral, inclusive, seja mantido, mas ele já agia como candidato. Ele dava entrevistas no lugar do prefeito, ele já comparecia a eventos oficiais no lugar do prefeito por ser o candidato natural à sucessão. Ele vai continuar à frente da prefeitura e quando chegar a data da desvinculação que é necessária para se dar sequência à candidatura, provavelmente a cidade de Varginha deve ser administrada, vai passar a ser administrada pela presidente da Câmara, que é a vereadora que recebeu a carta do Antônio Silva, a vereadora Zilda Maria da Silva, que é a presidente da Câmara Municipal de Varginha. E o Central 98 conversando com o Luiz Fernando Rocha da Rede Mais, trazendo pra gente a situação de Varginha, fazendo também um panorama sobre as cidades do sul de Minas. Luiz Fernando, muito obrigada pela participação, viu? Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Um abraço. Grande abraço para você. Ótimo dia.